Fala pessoal, beleza? Pessoal, seguinte, minha turma aí da Polícia Penal do Paraná, do Preparativa, tava dando uma analisada aqui no nosso edital, até cheguei a comentar isso em sala de aula, né? E existem algumas condutas criminosas lá da parte especial do Código Penal que eu queria tratar com vocês, para não correr o risco de vocês fazerem a prova, cair um conteúdo desses e a gente não ter passado em sala de aula, tá? Um deles eu comentei com vocês, tá relacionado ali então ao conteúdo de crimes contra a dignidade sexual. Só que existem outros conteúdos também importantes que têm chances de cair na nossa prova e que não foi dado em sala de aula, e por isso que eu estou disponibilizando então essa gravação. Estou fazendo essa gravação especialmente aqui para vocês, para que vocês consigam fazer o conteúdo, ter acesso ao conteúdo, estudando da mesma forma como a gente tivesse em sala de aula, né? Então, eu vou procurar seguir o mesmo modelo, né? Analisando os artigos e passando as explicações necessárias para que vocês, se depararem com um conteúdo cobrando, né? Uma questão cobrando esse conteúdo, para que vocês tenham a chance de acertá-la, beleza? Então eu separei um material aqui, pessoal, com algumas, né, com várias condutas criminosas, vários artigos estipulando crimes, né? Que a gente não analisou, portanto, em sala de aula, tá? Disponibilizei aí esse PDF para vocês conseguirem acompanhar. E é isso, sem maiores, desculpa, sem maiores delongas, vamos fazer o procedimento aqui, igualzinho a gente faz em sala de aula. Vamos estudar esses artigos que, na minha visão, são importantes e são de conhecimento obrigatório, beleza? Vamos lá, pessoal. Um deles é a lesão corporal, né? E a lesão corporal acaba sendo extremamente essencial para nós, por quê? Porque nós vimos muitos crimes, muitas condutas criminosas aqui que falam, se resulta lesão corporal de natureza grave, se resulta lesão corporal de natureza gravíssima e tal, mas a gente não estudou, né? O que é essa lesão corporal? O próprio crime de lesão corporal em si, o artigo 129, ele já costuma cair com bastante frequência. Mas mais ainda naquelas situações, né, das qualificadoras do crime de roubo, da qualificadora do crime de, enfim, vários crimes que se qualificam pelo resultado de lesão corporal de natureza grave ou lesão corporal de natureza gravíssima. Então, por isso a gente precisa estudar aqui o crime de lesão corporal, tá? E a lesão corporal, então, está lá no capítulo 2 das lesões corporais, definido no artigo 129 do Código Penal. O que é esse crime de lesão corporal, pessoal? Tá lá. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano. Então, essa aqui é a lesão corporal do caput. É o que a gente chama, então, de uma lesão corporal de natureza leve, tá? E aí o parágrafo primeiro traz aquilo. Então, aqui, ó, parágrafo primeiro, que consta, peraí que eu tô estreando essa caneta também, eu não tenho o costume de usar, então vocês vão ver que eu vou penar um pouquinho aqui, mas a ideia é para facilitar para vocês. Então, aqui, ó, a lesão corporal de natureza grave. Quando que é considerado lesão corporal de natureza grave, pessoal? Se resulta, inciso 1, incapacidade para ocupações habituais por mais de 30 dias. Essa aqui, pessoal, já é uma pegadinha muito grande nos concursos públicos. Por quê? Nós estaremos diante do crime de lesão corporal de natureza grave quando resultar, uma das hipóteses, né? Na sequência, nós veremos as demais. Mas quando resultar em incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias. E aí, o que eles colocam na prova? Colocam por 30 dias. Não, 30 dias não é lesão corporal de natureza grave. Seria a lesão corporal lá do caput, a natureza leve. Então, é considerada lesão corporal de natureza grave se te tornar incapaz para o exercício das ocupações habituais por mais de 30 dias, ou seja, 31 dias para frente, tá? Então, isso aqui, pessoal, já é uma observação extremamente importante para a tua prova, já merece aqui um asteriscozão bem grande, por quê? Porque realmente é uma pegadinha muito, muito grande que cai aí nos mais diversos concursos públicos, tá? Então, foca na situação de precisar ser mais de 30 dias. 30 dias não é lesão corporal de natureza grave, beleza? Outra observação antes da gente seguir aqui, pessoal, que vocês podem ver que, né, o tipo penal aqui, né, o artigo 129, é o caput, estabelece lesão corporal de natureza leve, apesar de não estar escrito aqui, e depois a gente vai para grave e lá embaixo um pouco gravíssima, ou seja, não existe lesão corporal de natureza média,
Ontem nós resolvemos em sala de aula uma questão que falava sobre isso, tá? Ah, lesão corporal de natureza leve não existe. Código Penal não estipula, perdão, média. Código Penal não estipula lesão corporal de natureza média. Cuidado, ouviu falar? Lesão corporal de natureza média já exclui, tá? Já marca como errado porque não existe. Então, voltando aqui. É lesão corporal de natureza grave se resulta incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias. Beleza, conferimos essa. Outra situação, se resulta perigo de vida. Ou seja, daquela agressão física que eu fiz contra a pessoa, tá? Resultou perigo de vida, lesão corporal de natureza grave. Outra situação, debilidade permanente de membro, sentido ou função. Ou seja, uma debilidade permanente de membro, sentido ou função. O que nós temos aqui? Lesão corporal de natureza grave. A outra situação, quando gera aceleração do parto. Então, falou na tua questão que da lesão corporal resultou a aceleração do parto, estaremos diante também de uma lesão corporal de natureza grave. E quando a lesão corporal é de natureza grave, qual que é a pena? Pena de reclusão de 1 a 5 anos, ou seja, já muda, né? A lesão corporal de natureza leve é detenção de 3 meses a 1 ano, então já muda ali, passa a ser reclusão, e nós sabemos a diferença, né? Já vimos bastante isso, a diferença de detenção para reclusão. A detenção, em tese, cabível em crimes mais leves, porque não admite regime inicial fechado, enquanto a reclusão já admite regime inicial fechado. Então tem essa modificação aqui da pena privativa de liberdade de detenção para reclusão e também a quantidade, a pena em abstrato, né, que deixa de ser 3 meses a 1 ano, passa a ser de 1 a 5 anos. Beleza? Vamos prosseguir aqui, deixa eu só apagar para a gente subir a nossa tela. E aí, nós temos a lesão corporal de natureza gravíssima. Então, lesão corporal de natureza gravíssima, que é essa que consta no parágrafo 2º, tá? Lesão corporal de natureza gravíssima. Quando que será lesão corporal de natureza gravíssima, pessoal? Quando resultar incapacidade permanente para o trabalho, tá? Então, incapacidade permanente para o trabalho. Ou seja, você tornou uma pessoa incapaz de forma permanente para o exercício do trabalho. Isso é lesão do trabalho. Quando eu digo, né, aqui está especificamente para o trabalho. Lá em cima, em lesão corporal de natureza grave, é para as ocupações habituais. O mais comum é o trabalho, mas outras coisas também. Aqui está falando se resulta incapacidade permanente para o trabalho, lesão corporal de natureza gravíssima. Lá no grave fala se resulta perigo de vida, conforme consta aqui, ó, no inciso 2º. Aqui no gravíssimo se resulta enfermidade incurável. Lá no grave, aqui, ó, tá falando se resulta debilidade permanente de membro, sentido ou função. Aqui, no gravíssimo, já há a perda ou inutilização do membro, sentido ou função. Então, ó, basicamente como exemplo, né? Enquanto lá no grave você ficou só com um olho funcionando, né, da lesão corporal que eu ocasionei contra você, aqui, no gravíssimo, você ficou cego. Você perdeu a função, o sentido, melhor dizendo, o sentido visão. Então há essa diferenciação. Lá grave, aqui gravíssimo. Ó, aqui no grave, gera aceleração do parto, só que o neném vem vivo. E aqui, no gravíssimo, aborto. Então, pessoal, dá para a gente extrair, essa diferenciação importante por meio das gravidades das condutas narradas mesmo aqui no próprio inciso 2º e parágrafo 1º, perdão, e parágrafo 2º. Então, só ressaltando para vocês, tá? Aqui no parágrafo 1º nós temos grave. Que letra lazarenta. E aqui no parágrafo 2º, nós temos o quê? Gravíssimo. Grave, gravíssimo. Quando eu escrevo no quadro aí do cursinho, é essa desgrama aqui também. Mas dá para entender, né? Beleza? Então, basicamente, essa é a diferença. Ah, Alessandro, o que é mesmo a lesão corporal leve? É essa do caput aqui, ó. Então, deixa eu apagar todo esse texto. Essa aqui do caput, ó. Então, lesão corporal de natureza leve, ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem. Se não tiver situações que deixam ela grave ou gravíssima, nós estamos diante de lesão corporal de natureza leve, ressaltando mais uma vez que não há de se falar em lesão corporal de natureza média. Beleza? E aí, pessoal,
Temos outras figuras aqui, ó. Então, viemos para essa tela agora, para a coluna da direita. Lesão corporal seguida de morte. O que é essa lesão corporal seguida de morte, pessoal? Veja bem, se eu estou falando de lesão corporal, por mais que seja seguida de morte, ou seja, teve a morte posterior, eu estou falando de um crime que eu tinha como vontade, como ânimos, o meu dolo, eu criminoso, era causar lesão corporal. Porém, das circunstâncias da lesão corporal, acabou ensejando a morte do agente. Perdão, a morte da vítima. Então, olha o que diz o parágrafo 3º, pessoal. Então, estamos aqui, ó. Olha o que diz o parágrafo 3º. Se resulta morte e as circunstâncias evidenciarem que o agente não quis o resultado, ou seja, o agente não agiu com não querer o resultado, o agente não agiu com dolo. Ou seja, dolo não tinha dolo. E nem assumiu o risco de produzi-lo. O que é esse não assumir o risco, como a gente viu em sala de aula, pessoal? Não assumir o risco de produzi-lo significa que também não teve o dolo eventual, né? Então, esse termo aqui, ó, nem assumiu o risco, está relacionado ao tal do dolo eventual. Então, em outras palavras, o sujeito aqui, ele queria lesionar, o ânimos dele era de lesão corporal, mas resultou morte. Porém, ele não quis o resultado morte e ele não assumiu o risco de causar o resultado morte. Então, ele não agiu com dolo direto e não agiu com dolo eventual. Qual que é a responsabilização dele, portanto? Lesão corporal seguida de morte. Ele vai responder pelo crime de lesão corporal, ele vai ser punido pelo crime de lesão corporal. Só que a pena, ó, muito maior, de 4 a 12 anos. Tá bom? Então, isso é o crime de lesão corporal seguida de morte. Como a gente falou em sala de aula, lesão corporal seguida de morte, assim como qualquer outro crime que você vê aí no Código Penal que está falando que é seguido de morte, nós estamos relacionando, nós estamos tratando de um crime pré-ter-doloso, né? Ou seja, além do dolo. O dolo era a lesão corporal, porém, sobreveio à morte. Porque se em algum momento o agente quis o resultado, ele agiu com dolo, então ele vai responder por homicídio. Se em algum momento ele quis a morte, ele responde por homicídio. Se em algum momento ele assumiu o resultado morte, ele responde por homicídio na modalidade dolo eventual, não por lesão corporal. Aqui, então, ele tem que querer praticar lesão corporal para constar essa figura. O dolo dele é só de lesão corporal, ele quer lesionar, porém sobreveio à morte, sem que ele quisesse o resultado e sem que tenha assumido o risco de produzir. Beleza? Há também essa situação da diminuição de pena. Prevista no parágrafo 4º, vocês vão se lembrar. Onde que a gente viu também esse caso de diminuição de pena, senhores? Vocês vão se lembrar, né? Esse caso de diminuição de pena, nós vimos com o nome, né, privilegiado. Então, sempre que a gente trata de uma diminuição de pena, nós estamos falando de uma privilegiadora. Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral. Então, relevante valor social, relevante valor moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. O que é isso mesmo? Onde que a gente viu? Lá no artigo 121, no homicídio. Isso aqui eram as causas privilegiadoras do crime de homicídio. Ou seja, se o agente pratica, sobre relevante valor social, 2, relevante valor moral, e 3, domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, estamos diante de causas privilegiadoras. Lá no homicídio e tem aqui também na lesão corporal. E o que causa uma privilegiadora, pessoal? O juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Cuidado aquela confusão que tentam colocar nas questões das provas ali, falando que a privilegiadora vai gerar o perdão judicial. Não, privilegiadora não gera perdão judicial. Privilegiadora gera redução de pena. Beleza? Possibilidade de substituição de pena. Então, aqui o parágrafo 5º fala que o juiz, não sendo graves as lesões, pode ainda substituir a pena de detenção pela pena de multa de R$ 200.000 a 2 contos de réis. Então, bem recente mesmo essa legislação. Se ocorre qualquer das hipóteses do parágrafo anterior, ou seja, aconteceu a situação do parágrafo 4º das privilegiadoras, relevante valor social, relevante valor moral, e logo em seguida injusta e violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz, não sendo grave a lesão, pode ainda substituir a pena de detenção pela de multa, nessas circunstâncias, né? Se ocorrer qualquer das hipóteses do parágrafo anterior, ou se as lesões são
recíprocas. Então, se tiver lesão recíproca, o juiz pode substituir a aplicação da pena de reclusão ou detenção pela pena de multa. A pena de detenção, no caso, né, pela pena de multa. Beleza? Pessoal, outra figura interessante que consta aqui é a figura da lesão corporal culposa. E aqui há uma situação extremamente cuidadosa que a gente tem que ter. Lesão corporal culposa. Qual que é o esquema aqui, pessoal? Veja o que diz o parágrafo 6º. Se a lesão é culposa. O que é culposa? Vocês lembram? O que configura a culpa no direito penal? Estaremos diante da culpa quando? Quando o agente agir por imprudência, imprudência. Qual que é a outra palavra-chave? Negligência. Eu costumo falar em palavras mágicas da culpa, né? Imprudência, negligência. E a terceira? Imperícia. Ou seja, são três palavrinhas mágicas que, se cair na tua prova, o examinador da tua prova vai estar jogando na tua cara, ó, estamos falando de crime culposo. O agente agiu por imprudência, por negligência ou por imperícia, estamos falando de crime culposo. E existe a possibilidade de uma lesão corporal culposa, porque eu fui imprudente, porque eu fui negligente ou porque eu fui imperito. E qual que é a pena? Detenção de 2 meses a 1 ano, ou seja, uma pena bem reduzida. E aí, beleza, pessoal, vou até usar esse espaço em branco aqui para dar esse destaque extremamente importante no que se refere à lesão corporal culposa. Não há, não há diferenciação da gravidade. Não há diferença entre as gravidades, entre as gravidades. Alessandro, que garrancho. Desculpa, pessoal, desculpa. Mas eu dito aqui para vocês escreverem. Então, não há diferença no culposo, lesão corporal culposa. Não há diferença entre as gravidades. Pessoal, o que eu quero dizer com isso? Alessandro, professor, o que você está querendo dizer com isso? Pessoal, não importa se do meu ato culposo, ou seja, da minha imprudência, da minha negligência ou da minha imperícia, não importa se eu tenha só arranhado, ou seja, causou escoriação, lesão corporal. Não importa que tenha gerado pequeno arranhão ou hematoma, um olho roxo ali, por exemplo, da minha imprudência, negligência ou imperícia, ou que eu tenha deixado o cara sem os 4 braços, ou 4 braços não, pô, sem os 2 braços e as 2 pernas. Não importa, não há essa diferenciação na lesão corporal culposa. É exatamente a mesma pena em abstrato, de 2 meses a 1 ano, se eu causar um arranhão ou um hematoma no sujeito, lesão corporal extremamente leve, ou eu simplesmente fazer com que ele perca alguma função, que ele perca algum membro ou vários membros do seu corpo. Porque a legislação brasileira não traz essa diferenciação entre as gravidades no que se refere à lesão corporal culposa. Olha que curiosidade, cara. Fique atento a essa situação. Lesão corporal culposa é lesão corporal culposa. Se ficar configurado que eu causei aquela lesão corporal culposa por imprudência, por negligência ou por imperícia, não importa qual foi o grau da lesão causada à vítima. A pena vai ser detenção de 2 meses a 1 ano. Beleza? Curioso pra caramba essa situação, né, pessoal? Vamos seguir então. Causa de aumento de pena definida. Então, ó, a pena aumenta-se de 1/3 se ocorrer qualquer das hipóteses do parágrafo 4º e 6º do artigo 121 desse Código. Então, lá no Código Penal, não tem aqui agora com vocês, mas a gente viu em sala de aula, lá no Código Penal nós temos causa de aumento de pena lá do parágrafo 4º e 6º. As mesmas coisas aumentam a pena aqui também. A gente tem muito disso, essa vinculação entre artigo 121, que é o homicídio, e o 129, como a gente viu ali, né, a privilegiadora do homicídio também privilegia a lesão corporal, porque o que basicamente muda das duas situações é o ânimos do sujeito, ou seja, em um, o cara quer matar, que é o homicídio. Aqui o cara quer lesionar, lesão corporal, tá? Aplica-se a lesão corporal culposa, o disposto no parágrafo 5º do artigo 121. Então, mais uma situação que se relaciona com o crime de homicídio. E aqui eu vou pedir para vocês abrirem lá o seu material que nós fornecemos em aula,
Inclusive, foi o primeiro material de direito penal parte especial, tá? Para vocês revisarem o que diz o parágrafo 4º, 5º e 6º e confirmarem, verificarem que aquelas disposições se aplicam também à lesão corporal. Beleza? Lesão corporal doméstica, tá? Perdão, violência doméstica, pessoal. Então, uma disposição importante aqui para as nossas provas está relacionada aí à violência doméstica. Vamos trabalhar ela, trabalhar de rosinha, tá? Então, ó, veja bem, violência doméstica, o tema que a gente está vendo aqui agora. Se a lesão corporal for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou ainda prevalecendo seu agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade. Nossa, Alessandra, achava que violência doméstica era só marido batendo na mulher. Não, pessoal, olha isso, a quantidade de circunstâncias que configuram violência doméstica, tá? Então, ó, ascendente, agredir a mãe, descendente, agredir a filha, irmão, né, irmã, cônjuge, aí sim aqui a gente tá, cônjuge ou companheiro, nós estamos relacionados a pessoas de relacionamento amoroso, vamos dizer assim. Ou pessoas com quem conviva ou tenha convivido. Olha essa situação também, ó. Pessoas com quem conviva ou tenha convivido, que é a situação da coabitação, também configura violência doméstica. Então, por exemplo, eu não tenho nenhuma relação contigo. Imagina aquelas situações de você morar na. Qual que é o nome daqueles negócios de faculdade mesmo que você mora? República. Mora ali vários alunos de determinada universidade. E aí, pela questão da coabitação, da convivência, você pode responder também pelo crime pela violência doméstica. Mesmo aquela pessoa não tendo vinculação nenhuma tua contigo, né? Como esposa, como companheira, ou como ascendente, enfim, não é familiar, não tem relacionamento amoroso com você. Mas pela questão da coabitação, inclui também a violência doméstica, tá? Então, é muito mais amplo, isso aqui merece, né, uma observação muito grande, porque a violência doméstica é muito mais ampla do que simplesmente bater na esposa, bater na namorada, beleza? Então, se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou ainda prevalecendo seu agente de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, estaremos diante da violência doméstica. Se praticado contra a mulher, aí incide aquelas regras contidas na Lei Maria da Penha. Mas aqui nós não estamos falando de uma violência apenas contra a mulher. Aqui nós estamos falando do parágrafo 9º, de uma situação que envolva violência também contra homens, tá? Vai ter essa forma qualificada da violência doméstica quando for com vítima homem também. A diferença é que se a vítima for mulher, além de ter essa forma qualificada do parágrafo 9º, ainda vem as regras prejudiciais, entre aspas, prejudiciais para o acusado, né, para o agressor, advindas lá da Lei Maria da Penha. Beleza? Então, a pena da violência doméstica tá aqui, ó, de 3 meses a 3 anos, tá bom? Então, vamos seguir. Aqui o parágrafo 10º fala: nos casos dos casos previstos no parágrafo 1º e 3º desse artigo, se as circunstâncias são as indicadas no parágrafo 9º desse artigo, aumenta-se a pena em 1/3. Então, nos casos previstos nos parágrafos 1º a 3º desse artigo, se as circunstâncias são as indicadas no parágrafo 9º, ou seja, de violência doméstica, aumenta-se a pena de 1/3. Então, o que tem no parágrafo 1º a 3º? Vamos voltar aqui, ó. Parágrafo 1º, lesão corporal de natureza grave. Parágrafo 2º, lesão corporal de natureza gravíssima. Parágrafo 3º, lesão corporal seguida de morte. Então, aqui está dizendo que, nesses 3 casos, previstos no parágrafo 1º a 3º desse artigo, se as circunstâncias são indicadas no parágrafo 9º, aumenta-se a pena em 1/3. Beleza? Na hipótese do parágrafo 9º desse artigo, a pena será aumentada em 1/3 se o crime for cometido contra pessoa portadora de deficiência. Então, há também um aumento em 1/3, tá? Há um aumento em 1/3, como consta aqui, se o crime for cometido contra pessoa portadora de deficiência. Aqui, pessoal, merece um destaque também, sempre, né, pelo cargo de vocês, cargo que será exercido por vocês tão logo aprovado.
a mesma figura que a gente viu também lá no homicídio, tá? Se a lesão corporal for praticada contra a autoridade ou agente descrito nos artigos 142 e 144 da Constituição Federal. E aqui, o que é mais relevante ainda para vocês, né? Integrantes do sistema prisional. Então, integrantes do sistema prisional. Ou seja, vocês, policiais penais, daqui a pouco, serão integrantes do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública. E no exercício da função, foco da questão, ó, no exercício da função ou em decorrência dela. Ou contra seu cônjuge, também é outra questão importante. Contra cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até terceiro grau. Em razão dessa condição, a pena. Então, vamos continuar ali. A pena é aumentada de 1 a 2 terços. Então, há um aumento de pena de 1 a 2 terços quando for um crime praticado, tá? Quando for o crime praticado, então, contra os agentes descritos em 142 e 144, situações relacionadas a integrantes das Forças Armadas, segurança pública em geral, e aí aqui mais relacionado a vocês, então, integrantes do sistema prisional. Pessoal, se o crime de lesão corporal for praticado por conta da função exercida por vocês, então você é um agente antigamente agente penitenciário, agora policial penal, e foi agredido por ser policial penal, vai haver esse aumento de pena de 1 a 2 terços. Tá? E aí o foco que eu passei para vocês reside nisso aqui mesmo, e isso aqui é uma questão importante, porque no exercício da sua função ou em decorrência dela. Que é o seguinte, você é um policial penal que furou a fila de alguém na fila de um banco, lá no banco, furou a fila e foi agredido porque furou a fila, nós estamos falando de uma causa, dessa causa de aumento de pena? Não. O aumento de pena presente aqui no parágrafo 2º é porque você é policial penal e por conta da função que você exerce. Então aqui fica bem claro, em razão dessa condição, em razão da condição de, no nosso exemplo, policial penal, você é agredido. Aí sim nós estaremos diante dessa majorante. A mesma coisa a gente viu lá na qualificadora para homicídio, tá? Então, essa circunstância que a gente está lendo agora qualifica o crime de homicídio, mas também tem que ser em razão da função. Então, o mesmo exemplo ali. O policial penal vai lá e fura minha fila e eu vou lá e dou um tiro na cabeça dele. Matei ele porque ele era um policial penal, pela função de policial penal dele? Não. Então, não há que se falar lá no homicídio, né, em situação qualificada. Beleza? Agora, se a morte decorrer da função que ele exerce, né? Aí sim, lá no homicídio, nós temos o homicídio qualificado, e aqui na lesão corporal, nós temos a lesão corporal de forma agravada, né? Com uma causa de aumento de pena. Vamos repetir aqui, ó, qual que é a causa? É aumentada de 1 a 2 terços. Beleza? Observação importante que a gente estudou até recentemente, né? Se o crime de lesão corporal, lei dos crimes hediondos agora, se lá da lesão corporal contra esse agente, tá? Então, a lesão corporal contra esse integrante das Forças Armadas, esse integrante aqui do sistema prisional e etc., tudo que a gente leu aqui, se gerar lesão gravíssima, gravíssima, não esqueçam, hein? Gravíssima. Ou morte, então lesão corporal seguida de morte. O que vai acontecer? Vai ser considerado crime hediondo. Isso é importante, hein, pessoal? A gente viu lá, Lei 8.072 de 90. Passou a figurar como crime hediondo, tá? A situação que a gente estava estudando agora há pouco, ou seja, essa de lesão corporal praticada contra a autoridade ou agente, em termos gerais, segurança pública, integrante do sistema prisional, por conta dessa função, tá? Se gerar, então, lesão corporal de natureza gravíssima ou morte, vai ser considerado hediondo. E cuidado com a possível pegadinha aí que vai constar na tua prova, tá? Falando, lesão corporal de natureza grave, é hediondo? Não. O que é hediondo na Lei 8.072 de 90 é se essa lesão corporal contra
policial penal for de natureza gravíssima ou morte. A lesão corporal, não precisa ser o homicídio qualificado, porque o homicídio qualificado é hediondo também. A lesão corporal contra o integrante do sistema prisional, por exemplo, é lesão corporal. Se for gravíssima ou se for com resultado morte, vai ser considerado hediondo. Não se esqueçam disso, que passou a constar no rol dos crimes hediondos, beleza? Que é uma das leis aí que a gente estudou bastante. E aí, pessoal, nós temos o parágrafo 13º. Se a lesão for praticada, ó, foco para isso aqui. Deixa eu marcar o lápis. De novo, sempre esqueço. Estou acostumando com isso. Um dia eu vou ficar craque. Olha isso aqui que é importante. O que é importante? 2021. E o examinador tende a cobrar aquilo que é atualizado, aquilo que tá, que é novo, para saber se você está estudando com material novo, tá? Se a lesão for praticada contra a mulher por razões de condição de sexo feminino, nos termos do parágrafo 2º-A do artigo 121, lá no artigo 121, parágrafo 2º-A, fala que considera-se que há razões de condição de sexo feminino quando, aí fala, violência doméstica ou familiar ou menosprezo e discriminação à condição da mulher. Lá para o homicídio. No caso, seria situações de feminicídio, lá no artigo 121. Aqui fala, se a lesão corporal for praticada contra a mulher por razões de condição de sexo feminino, nos termos desse artigo, a pena será de 1 a 4 anos. Beleza? Ou seja, é uma situação de aumento de pena se comparado com as outras condutas que a gente viu acima, a conduta simples, né, por exemplo. Então, se a lesão for praticada contra a mulher por razões de condição de sexo feminino, e aqui a gente está falando da lesão corporal leve, né, porque se for grave ou gravíssima, como a pena é maior, automaticamente responderia pela pena maior. Mas se a lesão for praticada contra a mulher por razões de condição de sexo feminino, então há essa reclusão de 1 a 4 anos, em vez de ter, né, a pena do caput, que fala ofender a integridade corporal ou a saúde de outra em detenção de 3 meses a 1 ano. Beleza? Então, pessoal, esse aqui é o crime de lesão corporal. Acho que a gente abordou tudo que é necessário aí para vocês entenderem. Agora fica mais fácil você entender uma conduta criminosa, né? Quando fala, é muito comum a gente ver, né, cair na prova lá, falar, ah, vai estar escrito lá. Espera aí, de novo, esqueci de marcar o lápis. Porra, vai estar escrito lá. Se resulta, então, se resulta lesão corporal grave. Aí aumenta a pena. Se resulta lesão corporal gravíssima. Aí aumenta a pena, tá? Então são várias as condutas que você vê desse jeito, né? Então aqui você já consegue saber o porquê que há esse aumento de pena, né? Ou torna qualificada a conduta. Por quê? Porque incide essas circunstâncias mais gravosas, né? Que merecem uma reprovação maior. Então, essas são as observações importantes relacionadas ao crime de lesão corporal e as suas modalidades. Vou encerrar esse vídeo aqui, senão fica longo, e a gente segue com esse material aí para o próximo vídeo, beleza? Muito obrigado, até daqui a pouco, pessoal.